Anísio Teixeira, o pai da escola pública, o homem que sonhou e fundou a Universidade de Brasília, o maior intelectual da educação brasileira no século XX. Em 1971, no auge dos anos de chumbo da ditadura militar, Anísio, aos 70 anos, simplesmente desapareceu no Rio de Janeiro. Sua família o procurou por dias, mas a resposta da polícia era sempre a mesma: silêncio. Até que dias depois, seu corpo foi encontrado no fundo do fosso do elevador do prédio, onde ele deveria ter ido a uma reunião. A versão oficial: acidente trágico. Ele teria se desequilibrado e caído. Mas foi mesmo um acidente? Ou foi uma queima de arquivo? Um assassinato para apagar o intelectual que a ditadura mais temia? Para entender o que aconteceu, precisamos saber quem era o alvo. Por que a ditadura o odiava? Anísio Teixeira não era um guerrilheiro. Ele era algo que o regime considerava muito mais perigoso. Ele era a inteligência da oposição. Anísio acreditava em universidade livre, pensamento crítico, escola pública, de qualidade para todos. Era tudo o que o regime militar mais detestava. O crime contra ele começou bem antes. Em 1964, com um golpe, ele foi um dos primeiros a ser apagado. Foi caçado, expulso da UNB, a universidade que ele mesmo criou, e proibido de lecionar. Mas mesmo silenciado, Anísio continuava sendo uma ameaça. Ele era respeitado internacionalmente, continuava a escrever e era o símbolo da inteligência que o regime não conseguiu calar. Em 1971, ele estava prestes a ser eleito para a Academia Brasileira de Letras. Uma vitória moral contra a ditadura. Para os generais, sua eleição seria uma humilhação pública. Ele precisava ser silenciado permanentemente. O dia do crime, 11 de março de 1971. Anísio Teixeira sai de casa para encontrar o amigo Aurélio Buarque de Holanda em seu apartamento, na praia de Botafogo. Ele entrou no prédio e desapareceu. Não chegou ao apartamento, não saiu do prédio. A família ligou, a polícia foi acionada. Por 48 horas, silêncio total. Anísio Teixeira tinha simplesmente evaporado no coração do Rio de Janeiro. 2 dias depois, a descoberta macabra. O corpo foi encontrado. A cena do crime era essa. O corpo de Anísio Teixeira estava no fundo do poço do elevador do prédio do amigo. A versão oficial da polícia da ditadura foi imediata: morte acidental. Ele teria aberto a porta do elevador, não visto que a cabine não estava lá e caído no fosso escuro. Caso encerrado. Mas as falhas nessa história são gritantes. A família nunca aceitou a versão de acidente. Primeira falha: o elevador. Era um modelo antigo, com porta pantográfica. Impossível de abrir se a cabine não estivesse no andar. Anísio não se enganou. A porta simplesmente não abriria. Segunda falha: o corpo. Ele foi encontrado com poucas fraturas, algo incompatível com uma queda de 8 andares. E segundo a família, seu rosto estava desfigurado, com sinais claros de espancamento, de tortura. Terceira falha: a limpeza da cena. O corpo só foi encontrado 48 horas depois, num prédio movimentado. A família sempre acreditou que o local foi preparado, que o corpo foi jogado ali depois. Isso nos leva à teoria mais provável, a mesma que a Comissão Nacional da Verdade concluiu décadas depois. Anísio Teixeira não caiu. Ele foi sequestrado pelo DOI, foi levado do prédio, ou mesmo antes de entrar, para um centro de tortura. Foi interrogado e torturado, o que explica o rosto desfigurado. A suspeita é que a tortura passou do ponto. O intelectual de 70 anos não resistiu. Com um corpo famoso nas mãos, os militares precisavam de uma desova que parecesse um acidente. O fosso do elevador era o local perfeito para encobrir o crime. A morte de Anísio Teixeira foi um crime de Estado, apagado da história por 40 anos. O acidente no fosso do elevador foi a encenação, a história oficial criada pela ditadura para esconder o assassinato de um homem cujo único crime era pensar. Assim como Zuzu Angel, morta em um acidente de carro forjado, e Jango, morto por um ataque cardíaco suspeito, Anísio Teixeira
Foi mais uma vítima do terrorismo de Estado. A história de Anísio prova que a ditadura não matou apenas guerrilheiros com armas. Ela matou intelectuais, com elevadores. O arquivo foi silenciado no fundo do poço. Obrigado por assistir. Da próxima vez, saímos da ditadura e vamos para a Belle Époque do Rio de Janeiro. Investigar outro crime famoso, o tiroteio passional, que matou o escritor Euclides da Cunha. Até lá.